o que que sustenta as nossas escolhas. Sustentar. É importante a gente saber desistir, saber largar a mão, saber deixar pra lá e deixar ruir o que precisa ruir. As coisas, elas têm ciclos, as coisas começam e depois elas terminam, e a gente tem dificuldade de lidar com o fim. O que que tá na hora de deixar aí? Como que dá pra fazer isso? É preciso fazer isso agonizando? É preciso fazer isso da forma mais sofrida possível? Bom dia, meus amores. Bom dia, América Latina. Eu queria falar sobre uma coisa que eu tô muito às voltas com isso esses dias, que é a ideia de desistir. E aí eu trouxe para me acompanhar nesse papo a carta da Torre, porque ela representa modo de funcionar, uma certa forma das coisas estarem acontecendo que não está funcionando mais, que vai ruir, precisa cair, precisa acabar, precisa dar lugar a outra coisa. E aí, o que acontece? Outro dia eu estava zapeando assim em rede social e vi uma pessoa falando que se alguém desistiu de um amor é porque nunca foi amor de verdade. Eu até comentei lá, falei, nossa, eu discordo muito disso, discordo muito. Isso vai até de encontro com o que eu estava falando no vídeo passado, a mensagem do tarô, né, sobre a carta da força e a possibilidade de parar de tentar salvar os outros, parar de tentar salvar quem não quer ser salvo. E aqui, sobre desistir, e sobre essa lógica, por exemplo, que eu vi lá no outro dia, acho que foi no Threads isso, que assim, se desistiu é porque nunca foi amor, e eu discordo muito disso pessoalmente, e eu acho que a jornada do tarô também é algo que tende a nos levar a esse tipo de abertura, onde a gente entende que opostos e ideias aparentemente contraditórias, elas podem conviver, né? É possível amar alguém e desistir daquela relação, desistir de ter uma troca com aquela pessoa, ou uma situação, por exemplo, amar um trabalho, mas que naquele emprego, com aquela configuração, com aquele chefe, está impossível, está insustentável. Enfim, e por aí vai. E na carta da torre, de novo, isso tá no fim, né? Isso tá no momento de acabar. Então eu fiquei pensando assim, o que que sustenta as nossas escolhas? Sustentação é uma palavra muito que tem muito a ver com a carta da torre, né? Ou quando alguma coisa para de ser sustentada, deixa de ser sustentada, né? Porque, por exemplo, de repente você tem uma amizade que já tem muitos anos de amizade, uma relação super profunda, super antiga, super sólida, mas que você não tem nada a ver com aquela pessoa mais, assim. E não falo só assim de diferenças superficiais, eu falo de coisas profundas, coisas importantes, assim. Precisa ficar sustentando isso em nome de uma ideia, em nome de um ideal, do ideal de uma relação maravilhosa, do ideal de uma história que foi construída junto e tal. Porque eu acho que muitas vezes a gente cai nesse erro de ir sustentando uma relação, seja com outra pessoa, seja com uma situação, em nome de alguma coisa. Seja uma ideologia, seja um ideal de amor, um ideal de família, um ideal de trabalho, de sucesso. E aí eu acho que a carta da Torre ela vem colocar bem essa pergunta assim: o que é que sustenta? O que sustenta precisa ser algo mais genuíno, mais profundo do que uma abstração, do que uma ideia, assim, né? E daí que vem esse ponto onde é importante a gente saber desistir, saber largar a mão, saber deixar pra lá e deixar ruir o que precisa ruir. A carta da Torre é uma das cartas que mais as pessoas têm medo, assim, né? Principalmente com a imagem dos baralhos tradicionais, tipo do Waite Smith, por exemplo, quando sai que aquela imagem muito impactante, assim, ela é intimidadora, né? Ela é uma carta difícil, ela não é uma carta gostosinha, né? Ela não é uma delícia, mas me parece que uma das coisas que faz essa carta ser tão assustadora quando a gente tira ela, por exemplo, num jogo, é porque a gente fica agonizando. A gente fica agonizando. As coisas, elas têm ciclos, as coisas começam e depois elas terminam, e a gente tem dificuldade de lidar com o fim. A gente tem dificuldade de encerrar as coisas, de deixar as coisas irem quando está na hora delas irem. E aí a carta da torre acaba representando isso, né? A angústia do fim, a angústia do desconhecido, do que vem depois, o que vai ser depois, como vai ser minha vida sem isso, o que eu vou me tornar sem isso. E, no entanto, se a gente conseguir aprender a soltar, talvez a torre não precise ser tão devastadora assim. E mesmo que seja, né, sem romantizar também, porque esse negócio de terminar, encerrar ciclos para passar para a próxima etapa não é gostosinho, é difícil.
Às vezes pode ser um alívio, pode, mas em geral é difícil. Se o fim veio representado pela torre, provavelmente é dificinho, né? E aí, né? Como que faz? Como que faz diante de uma imagem que representa um fim tão contundente, né? Um fim tão que não é assim como o mundo ou a morte, que é aquele fim mais simbólico, né? Na Carta da Torre, às vezes pode até nem ser um fim definitivo, mas ele é um fim material. Pela minha experiência, se trata em grande parte sobre isso também. Que ele não é tanto uma mudança subjetiva, ele é uma mudança mesmo mais brutal, assim, de um rompimento mais real mesmo, assim, de um término de namoro, um divórcio, coisas dessa ordem. Uma demissão, seja que você seja demitido ou peça demissão, enfim, coisas dessa ordem. E, e aí, né? Talvez sofrer seja inevitável, mas o lado bom é que tem uma coisa garantida: ele acaba, né? E a Carta da Torre também é isso: é a ruptura, é o tremor, é uma coisa que coloca tudo em jogo, mas passa, né? Ela abre espaço para outras coisas. Tanto é que aqui no Tarot de Ela a gente escolheu representar ela assim. Então, a Carta da Torre vem aqui hoje para propor essa reflexão. O que está na hora de deixar aí? Como que dá para fazer isso? É preciso fazer isso agonizando? É preciso fazer isso da forma mais sofrida possível? Ou será que dá para fazer isso de uma forma mais suave, sabendo que o sofrimento ele vem e ele vai? E que uma coisa quando acaba, abre espaço para outras, né? É o famoso fica aqui a reflexão. Papo reto hoje, bem próprio da Carta da Torre, papum. É isso, semana que vem tô de volta com tarô de aula e alguma carta que ainda não sei qual é. Quem vai pedir para falar a seguir? Fica aí a pergunta. Agradeço mais uma vez a você que me acompanha, que escuta o tarô de aula e nos fortalece. Muito obrigada. Até semana que vem.